Boa noite, que alegria tê-los aqui, mais um sábado. Gostaria de, antes de iniciarmos, orar com você esta noite, pedindo para que o Senhor possa abrir o seu coração diante daquilo que Ele tem para falar conosco, para falar com você, como tem falado comigo ao longo dessa semana. Antes de fazer essa oração, eu queria, antes de mais nada, dizer para vocês que existem alguns temas que são complexos, alguns temas que são difíceis de serem abordados. Como, por exemplo, citei algumas semanas política, ou quando nós falamos sobre dinheiro, falamos sobre vida íntima, quando nós confrontamos, alguns temas são bem difíceis de serem abordados. E para mim, talvez, um dos temas que eu entro com muito cuidado, muita reverência, muito temor diante de Deus e respeito também as pessoas por isso, é quando nós falamos sobre o coração. Quando nós falamos sobre os sentimentos, sobre as cargas, sobre os fardos pesados que nós carregamos, sobre os traumas que nós passamos. Nesse assunto eu entro com muito temor e muito respeito e muita reverência. E eu queria, antes de mais nada, não me colocar como um líder ou me colocar como alguém que está acima para ensinar. Não, quero me colocar hoje como um irmão em Cristo, nessa caminhada, que também tem os seus desafios, que também tem os seus medos, as suas culpas, os seus traumas, também tem os seus fardos. E como alguém que fala para o seu semelhante, como alguém que está aqui hoje também para receber da palavra do Senhor, eu peço que, nesse instante, nós possamos entrar no silêncio de Deus. Que nós possamos abrir o nosso coração para que o Senhor, mediante a sua mão, a sua voz branda e suave, possa nos trazer consolo, alívio, esperança. E é sobre isso que vai ser a minha oração, para que juntos nós possamos entrar numa atmosfera de temor e assombro diante de Deus, sabendo que nós estamos diante daquele que é o médico dos médicos, sabendo que nós estamos diante daquele que é capaz de trazer alívio e sofrimento para a nossa alma. Eu não sei. Eu sinceramente não sei o que você passou, o que você tem passado. Mas eu sei que há uma esperança. Há um Jesus disposto, disponível para te auxiliar, para te promover alívio e promover descanso. Desta forma eu convido você a fechar os seus olhos juntamente comigo, sentir a unção de Deus que está sobre esse lugar, sentir que há um Deus querendo tocar corações esta noite, sentindo que há um Deus que, com educação, de uma forma sensível, suave, quer fazer algo dentro de você hoje, a partir da sua permissão. Por isso vamos orar. Deus, nosso Pai, aqui estamos mais um sábado, em Tua presença, clamando a Ti, porque não temos outro a quem clamar. E o Senhor é único, não a quem nós possamos recorrer para
encontrar descanso. O Senhor é o único capaz de trazer cura. O Senhor é o único caminho. É só no Senhor que encontramos a verdade. É somente no Senhor que encontramos a vida. Por vezes andamos perdidos, procurando por todas as direções, respostas e soluções para o que estamos passando. Enquanto a resposta está dentro de nós, no nosso coração. Que é o Senhor vivo em nós. Diante disso, esta noite, que nós possamos fechar os nossos ouvidos carnais, os nossos olhos, tudo aquilo que nos distrai, para abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que nós venhamos a ver e a ouvir o que o Senhor tem a dizer para a sua igreja, para ensinar a sua igreja. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, Pai, amém. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo em Mateus capítulo 11, eu vou ler o verso 28 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 11, verso 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu gostaria de fazer uma ilustração com vocês sobre esse versículo, para que eu consiga expressar um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração. E nessa cena, nesta ilustração, eu gostaria que nós nos imaginássemos distantes do Senhor. O Senhor está distante de nós, e nós, como pessoas que estamos distantes do Senhor, estamos suscetíveis e vulneráveis, andando em um mundo que introjeta em nossa vida ansiedade. Nós estamos perplexos, perdidos, ansiosos. Nós estamos andando e sobre nós paira uma sombra de culpa diante daquilo que nós fazemos, diante daquilo que já foi feito. E sobre nós paira um espírito de dúvida, porque estamos perdidos. E ainda em exercício de introdução, o Evangelho, ele é a notícia, a revelação de que nós temos um Deus, um Jesus que está procurando pessoas perdidas. O Evangelho é a verdade de um Jesus que está à procura de ovelhas perdidas, de pessoas que estão esquecidas, de pessoas que se sentem menosprezadas. O Evangelho é esta realidade de um pastor que deixa as 99 no campo e vai atrás daquela única ovelha perdida e encontra. O bom pastor encontra, e de repente nós nos encontrados em Jesus. Estamos nos encontramos com Jesus. E esse momento acontece para cada um de nós de uma forma diferente. Talvez um amigo seu falou de Jesus para você. Talvez você estava passando na frente de uma igreja e escutou um louvor e você sentiu algo que te puxava para dentro daquele local e você entrou e ali você teve um encontro com Jesus. Ou às vezes você estava na televisão e abriu em um canal religioso e ali você aprendeu de Jesus. Ou talvez você estava no leito da morte, no hospital, e um agente de Deus foi falar de Jesus para você e você teve um encontro com Jesus. Você teve um encontro de Jesus, você foi salvo por Jesus. Você agora está na presença de Jesus. Quando Jesus diz, venham a mim,
Nós estamos diante de Jesus, estamos salvos e somos acolhidos por Jesus. Parêntese. Eu acho extraordinária a realidade da salvação. Porque tudo o que precisamos fazer para ser acolhidos por Jesus é somente ir. Porque foi construído um caminho. Foi feito algo da parte de Deus. Deus em Jesus está reconciliando consigo mesmo o mundo. Por isso Deus é este caminho. Deus escolhe em Jesus um acesso, faz de Jesus um acesso, de modo que aquela pessoa que estava perdida agora é encontrada, aquela pessoa que estava morta agora revive. E Jesus, ele é essa voz que te convida. Jesus é a porta deste caminho. Jesus é a luz que te ilumina por este caminho. E Jesus é o destino final deste caminho que te abraça e diz: filho, que bom te ver aqui. Jesus é isso tudo. E ainda nessa cena agora onde você é encontrado por Jesus, foi encontrado por Jesus, a expectativa de Jesus é que todos os fardos pesados que você carregou, que você tem carregado, todos os seus traumas, todos os seus medos, as suas culpas, agora você despeje diante daquele que é capaz, o único capaz de desprender isso da sua vida. Deveria ser esta a sequência da cena. Mas como nós estamos com estes fardos, e estes fardos são consequências de ciladas malignas, de um sistema feito pelo maligno, com o objetivo de te ferir, de fazer com que pessoas que deveriam te proteger, na realidade não te protegeram, mas te deixaram mais vulneráveis. Por vezes, quando nós estamos na presença de Jesus, é tão difícil falarmos sobre os fardos que nós estamos carregando, que acontece a infelicidade de nós estarmos diante de Jesus e estarmos com sofrimento, estarmos em sofrimento. Estamos diante de Jesus, estamos salvos na presença de Jesus, mas existe um processo no qual precisamos passar para nos aliviar de toda a carga que nós carregamos e que nós insistimos por vezes em não mexer nessas cargas pelo medo, pela culpa, pelo remorso, pelo constrangimento, pelo choro, pelo arrependimento, enfim, nós não queremos tocar nisso, nós não queremos mexer, nós preferimos com que Jesus nos deixe na presença dele, mas que a minha dor é minha, o que eu passei é meu, eu não gostaria de tocar porque isso me traz dor. E nós vamos acumulando sofrimento. Nós temos essa característica, é quase como se fosse uma característica de sobrevivência. Vamos comer 20 pessoas num refeitório, não conheço ninguém, mas eu olho a comida e tem para 5, meu amigo, instinto de sobrevivência, acumulamos. E eu percebo que esse efeito, essa característica, ela reflete também uma característica que nós temos na vida sentimental. Nós acumulamos, sejam eles acontecimentos bons ou sejam eles acontecimentos ruins, nós acumulamos. Nós não conseguimos nos desprender de diversos acontecimentos do passado, sejam eles bons ou sejam eles ruins. Exemplo, ontem, esta semana, eu fui com o Dionei ver um carro para ele. E não sei porquê, mas as pessoas acham que eu sei comprar carro. Todo mundo sempre pede uma ajudinha. Eu falei, não, vamos lá, vou te ajudar, vamos lá comprar. Vamos lá ver. Chegamos no local do carro, onde o cara estava. Isso também acontece, uma coisa que me deixa um pouco espantado.
A facilidade das pessoas que não me conhecem e que começam a abrir a vida dela para mim. Eu falo, mano, será que esse cara sabe que eu sou pastor? Porque eu estou de shorts, tênis, de boné, não tem como ele descobrir. E o cara se sente à vontade e de repente começa a abrir a vida dele, começa a conversar. Esse cara que a gente foi ver o carro, o Johnny foi dar uma volta com o carro, de repente ele começou a dizer para mim que ele já foi rico. Eu já tive muito dinheiro, sabia? Eu falei, que bom. Espero que você continue tendo. Então, não, eu já tive muito dinheiro, mas hoje eu não tenho mais. Frustrado. Mas eu estou me reerguendo. Eu falei, que bom que você está se reerguendo. Espero que você consiga trilhar um caminho de vitória financeira. Eu estou me reerguendo e eu já estou com um dinheirinho guardado para poder comprar aquele terreno, porque eu falei, esse cara está precisando que eu diga para ele que ele é capaz, que ele é absolutamente capaz de conseguir romper na vida financeira. E o porquê ele está dizendo isso para mim, eu não sei, mas aconteceu algo no passado dele que fez com que ele perdesse a condição financeira dele, do qual ele se arrepende. Me parece que tinha sido um casamento. Salvo engano, era um casamento. E você percebe um sujeito extremamente desapontado, triste, por conta de algumas escolhas erradas. E que essas escolhas erradas ficam sendo repetidas por ele, de modo que ele não consegue se desprender daquilo. Ele acumulou isso para ele. Eu tinha muito dinheiro, mas por conta de situações ou de péssimas escolhas que eu fiz, eu não consigo mais viver a minha vida, superar a minha vida, porque se eu tivesse feito uma escolha diferente lá atrás, logo, portanto, as coisas seriam diferentes. E na realidade há um leque de possibilidade para que ele possa conseguir romper na vida financeira, que muitas vezes ele vai não conseguir sequer enxergar, porque ele insiste em carregar o fardo pesado de uma péssima escolha, ou de algo que aconteceu, ou de alguém que o traiu. Não consegue. Quer ver outro exemplo? Os relacionamentos passados. Eu tive um outro relacionamento passado. E hoje estou em outro relacionamento. E aí você começa a analisar, você começa a pensar. O meu antigo namorado ou a minha antiga namorada abria a porta do carro para mim. Esse meu antigo namorado, ele é meio descuidado. Não me sinto tão valorizado. Aí você começa a fazer essas comparações. Até que você começa a fazer algumas exigências. E você começa nesse processo de comparação, você começa a dar ênfase em algumas características negativas e começa a querer exigir que a pessoa se comporte, ou seja, alguma coisa que você acha que ela tem que ser baseado no seu relacionamento passado. E você fica repetindo isso. E por conta, inclusive, desse teu relacionamento passado, que você insiste em ficar carregando com você mesmo, isso interfere em todos os outros tipos de relacionamento. Você foi traído, logo você acha que todo mundo vai te trair. Você era tratada como uma rainha, precisa continuar sendo tratada como uma rainha, mas tem um cara que está no processo de aprendizado de como tratar você como uma rainha. E você fica carregando isso. Está na presença de Jesus, mas tem diversos elementos e componentes que você não consegue se desprender. E o problema desses fardos que nós carregamos, que nós insistimos em carregar, que, volto a dizer, não são somente acontecimentos negativos, por vezes podem ser acontecimentos positivos, mas de coisas do seu passado que você insiste em carregar, isso acaba interferindo a sua vida como um todo, de forma que por vezes você começa a se comportar, a reagir diante de qualquer cenário,
como justificativa dessas suas ações estão esses acontecimentos passados. Eu gosto de pensar na gente, no ente, nas nossas características humanas, espirituais, físicas e a alma. Eu gosto de pensar na gente como mente e coração, raciocínio e emoção. E eu penso que nós nascemos com um recipiente que foi projetado por Deus para que você consiga armazenar nele alguns traumas, dores, prejuízos, tristezas, alguns pensamentos relacionados a outras pessoas que te feriram. Eu acho que existe um armazenamento, um recipiente para que a gente consiga armazenar. Eu, por exemplo, se eu pudesse, eu enclausurava minha filha dentro de uma bolha para que ela não sofresse nunca, nada. Eu não gosto nem de erguer o tom da voz, porque ela já começa a tremer o queixinho. Sabe o queixinho quando começa a tremer? Se eu pudesse, eu utilizaria toda a minha influência, tudo que eu tenho, para que ela não se machucasse, não se ferisse, que esse baldinho, que esse recipiente dela estivesse sendo vazio. Mas não é assim. Não é assim. Na vida a gente vai colecionando tristezas, na vida a gente vai colecionando perdas, na vida a gente vai colecionando e eventualmente esse baldinho fica cheio. Os acontecimentos que a gente sofreu na infância talvez estejam mais no fundo desse recipiente e nós vamos enchendo esse recipiente ao longo da vida. E existem horas que esse recipiente está tão cheio, existem horas que dentro da gente, a gente só consegue pensar naquilo que fizeram para a gente de ruim. A gente está tão pesado, a gente está tão sobrecarregado, que não cabe mais nada nesse recipiente. E aonde a sua mente, gosto de pensar assim, li um livro uma vez de um autor que ensinou a pensar dessa forma, Craig Hill, salvo engano, que a sua mente ela ativa um mecanismo de limpeza automática, que quando ela percebe que o seu coração está abastecido de elementos que te promovem sofrimento, ela ativa. Ela percebe que você está em perigo e ela ativa um mecanismo de limpeza automática. E você, ao invés de fazer isso com Jesus, ao invés de você seguir aqui a sequência de eu vou até Jesus, porque Jesus está dizendo, venha a mim, quem está cansado e sobrecarregado, porque eu vou tirar o fardo, porque eu vou dar alívio, eu vou dar descanso, e eu sou o único capaz de fazer isso. Você até está diante de Jesus, mas você está com tantos fardos que a tua mente, de repente, ela aciona essa válvula de limpeza automática e você começa a despejar lixo onde não deveria despejar lixo. Você começa a agir de uma forma onde você não deveria agir. De repente, você está tenso, estressado e gritando com as pessoas que não deveriam, que não mereciam serem humilhadas por você. Quer um exemplo? Comum, pessoas que estão vivendo dentro de um ambiente de trabalho profissional tóxico, um ambiente de trabalho nocivo, ansiogênico, um ambiente onde esta pessoa é colocada na pressão, e dentro desse ambiente esta pessoa é humilhada. E se esta pessoa já foi humilhada na infância, já passou bullying na infância, e ela está sofrendo as mesmas circunstâncias, vivendo as mesmas circunstâncias, só que ela não pode estourar, porque ela vai perder o emprego, e ela ganha bem naquele emprego. Sabe o que vai acontecer?
Essa pessoa vai chegar em casa e vai despejar todo o lixo excedente nas pessoas que não deveriam, que não merecem serem tratadas com raiva. Uma dica. Meus amigos homens queridos, uma dica para vocês e para mim. Nossa mulher não é um entulho. Nenhum fala a Deus, nada. Nada. Nenhum aleluia, Jesus. Ou tipo uma cutucadinha, daqui ninguém fez nada, é que vai entregar, né? Vai chegar em casa. O que você falou, fala a Deus, agora todo mundo acha que eu te xingo. Você que não fala a Deus compromete agora, né? Mas uma dica, sua filha, seu filho, não são entulhos. Resolva o que você precisa resolver com Jesus. Resolva o que você precisa resolver com as pessoas. Mas não despeje no local errado. Outro exemplo. A menina teve um passado e um histórico de relacionamentos nocivos e que provocaram um buraco no seu coração. E agora, para preencher esse buraco, ela se relaciona com todos, de qualquer forma, se entrega, não se valoriza, está à venda. Perdeu a autoestima e tenta encontrar no prazer físico uma forma de suprir a carência emocional que foi uma carência que foi construída por conta de relacionamentos passados, sejam eles com o pai, ou sejam eles com antigos namorados, ou enfim. Outro exemplo, pessoas que diante da menor pressão que aparece, elas estão desistindo de tudo. Viveram em ambientes tóxicos na infância, tensos, cheios de conflito. O pai e a mãe brigando o tempo inteiro e aquela criança se escondendo. Logo na fase adulta, ela começa a perceber que diante de qualquer conflito, de qualquer situação, ela foge. Porque são fardos e cargas que estamos carregando de forma desnecessária. Essa semana eu estava conversando, me impressionou essa semana a quantidade de pessoas que eu tive contato, que eu conversei, que estão passando por momentos de desespero. Pessoas que estão passando por momentos críticos, pensando em tirar a própria vida. Esta semana, conversando com uma pessoa sobre qualquer assunto que eu nem me lembro exatamente, mas era panturrilha, chocolate, qualquer coisa que você pudesse imaginar, mas que não era nenhum tipo de sentimento que pudesse promover uma lembrança, uma memória, um machucado. Não, eu olhando para as pessoas e conversando com ela normalmente, de repente ela caiu em prantos. Do nada, na minha frente, chorando copiosamente. Eu falei, meu Deus, será que é alguma coisa que eu disse? Será que eu fiz? E eu perguntei para essa pessoa, o que eu faço? Ela falou, sai. Eu falei, sério? Não, sério, por favor, me dá uns minutos. E eu saí, eu fiquei desnorteado. Eu fiquei, durante alguns minutos, do lado de fora da sala, pensando, meu Deus, o que foi isso? O que aconteceu? Evidentemente voltei na sala, ainda estava chorando muito, e continuei conversando, e fui percebendo que
alguns elementos, alguns fardos que estão sendo carregados ao longo dos últimos anos, agora estavam mais pesados ainda. Estavam doendo mais ainda. E quando a gente chega nesse estágio de carregar durante muito tempo fardos pesados, quando a gente carrega durante muito tempo situações que a gente deveria ter conversado com Jesus, ter entregado para Jesus, quando isso começa a acontecer durante muito tempo, a gente começa a deduzir que há uma conspiração onde todo mundo quer fazer com que nós nos sintamos ruins ou mal com qualquer situação. Exemplo, eu machuquei, estou cheio dos exemplos hoje. Machuquei o meu dedo esta semana, passei semana na casa do Caio, fazendo carne, cortei o meu dedo. Mas não foi nada, foi bem superficial, assim, um cortezinho, mas ele demorou uns 2 ou 3 dias, e ele dá aquela infeccionadinha, assim, que ele vai cicatrizar e tal. Cortei. Só que aquilo que era para ter cicatrizado, curado em 2 ou 3 dias, demorou quase que 2 semanas, porque eu percebi a quantidade de vezes que eu bato nas coisas com esse dedo. Na realidade, quando a gente está andando, a gente não faz ideia que a gente tropeça nas coisas, as pessoas batem nas suas costas e tal. E a gente está o tempo inteiro encostando em tudo, normal, da vida. Só que quando tem alguma coisa machucada, não resolvida, uma coisa a ser curada, o mínimo toque já machuca. Quando a gente está com o nosso recipiente, do nosso coração cheio, qualquer coisa é motivo para fazer com que nós nos sintamos mais tristes, depressivos, ansiosos. Porque a gente vai pensando, a gente vai pensando que porque uma pessoa agiu dessa forma, todas as outras pessoas vão agir dessa forma. Então, se a gente foi desvalorizado, logo todas as pessoas me desvalorizam. A gente vai tendo uma ótica meio distorcida. Quer ver? Vai para a Bíblia. Lembra do Jacó? Jacó já nasce sendo preterido, filho preterido. Já nasce à sombra da primogenitura do irmão. Já nasce gritando desesperadamente pela confirmação do pai, pela valorização do pai. Aí faz o que faz, foge. Começa a ter filho, e sabe o que Jacó começa a fazer? Jacó começa agora, aquele que havia sido preterido do pai, agora também começa a preterir os seus filhos e começa a preferir alguns, replicando o comportamento. E diante de outras situações de conflito, se na primeira situação de conflito com Esaú, Jacó fugiu, agora, anos depois, em uma situação de conflito com Labão, seu sogro, o que Jacó faz? Foge. Porque a gente começa a repetir comportamento. E agora, quando Jacó está na iminência de se encontrar com seu irmão, se anos atrás ele havia fugido, alguns dias atrás ele havia fugido, agora que ele está na hora de encarar o seu passado, conversar com quem tem que conversar, pedir perdão para quem tem que pedir perdão, se resolver com quem que ele tem que se resolver, o texto diz que Jacó passou para o outro lado todos os seus filhos, os seus bens, a sua esposa, as suas esposas, e ficou sozinho. Aí você fala, não acredito, o camarada vai fugir de novo. Eu quando leio o texto penso, ficou sozinho, lá vai de novo, já fugiu de Esaú, já fugiu de Labão, agora vai fugir de novo, ficou sozinho. Aí quando ele ficou sozinho, o texto diz que apareceu um anjo, um homem, e começou a lutar com ele. E nessa luta, o texto sagrado no livro de Gênesis diz que ele prevaleceu na luta, porque ele insistiu na luta. Eu gosto de pensar nessa situação como nós diante de Jesus, relutando para entregar diante de Jesus os nossos fardos. E é o que acontece nessa luta. Jacó começa a persistir nessa luta, começa a perseverar nessa luta, até que o anjo
Percebendo, na minha opinião, que Jacó quer ir embora, fala: então eu vou ferir a tua coxa. E aí depois, agora você com a coxa machucada, você não tem mais como fugir. Não tem mais como fugir. Agora você precisa encarar o seu passado. Você precisa voltar e se resolver com seu irmão. E tanto nesse texto de Jacó, tanto nesse texto de Jesus, se tem algo que me sensibiliza, é ver Deus preocupado com a sua dor, lutando com você para que você consiga vencer, superar. Eu, quando olho Jesus dizendo nesse texto: venham a mim todos os que estão cansados, é como se Jesus estivesse dizendo: eu me preocupo. Venha, eu me preocupo. Seu pai não se preocupou com você? Eu me preocupo. Sua mãe não se preocupou com você? Eu me preocupo. A sua professora te humilhou? Eu me preocupo. O seu chefe foi injusto com você? Eu me preocupo. Alguém te traiu? Eu me preocupo. Mais uma vez essa semana, diante de outra pessoa, diante de uma tentativa de suicídio, mais uma vez essa semana, conversando com uma pessoa, olhando nos olhos dela, olhando nos olhos de uma pessoa que há poucos dias tinha tentado suicídio pela segunda vez em menos de uma semana. Olhando nos olhos dessa pessoa, ela com lágrimas nos olhos, segurando as lágrimas, com um olhar cansado, disse para mim: eu não aguento mais viver como se ninguém me amasse, como se ninguém se preocupasse comigo. Eu não aguento mais viver como se eu não pudesse contar com ninguém. Eu não aguento mais viver a minha vida achando que eu atrapalho as pessoas, que eu sou um peso na vida das pessoas. E eu dou graças a Deus porque eu consegui olhar no olho dessa pessoa e dizer: você não está sozinha. Há alguém que se preocupa com você. Deus transformou minha vida, transformou minha história, me tirou das trevas e me transportou para a luz. Me trouxe aqui essa noite para dizer que eu me importo e que acima de mim Jesus se importa. E que há um Deus que tem um desejo de tirar você do seu sofrimento, que está dizendo: venham a mim, deixa eu tirar esse jugo, deixa eu tirar esse peso, esse fardo, e deixa eu colocar em você o meu jugo e o meu fardo. E isso é extraordinário, porque o profeta Isaías nos diz que há um jugo e um fardo, doenças, há algo relacionado ao pecado que foi depositado sobre Jesus. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz, a enfermidade, Ele levou sobre si as nossas doenças, levou sobre si as nossas enfermidades. Ele arrancou de nós, tirou. E a única coisa que Ele quer nesse encontro é: filho, tira esse fardo pesado, alivia, descansa e coloca sobre você o meu jugo. E esse jugo de Jesus, pensei muito sobre a natureza desse jugo de Jesus, desse fardo de Jesus, que é um jugo suave, mas não deixa de ser um jugo, que é um fardo, não deixa de ser um peso, mas é leve. É Jesus dizendo: aprenda sobre mim, porque eu sou manso e humilde de coração. É o meu discipulado, é você se parecer mais comigo. Porque se parecer mais comigo não significa que você vai parar de chorar. Não, você vai chorar, mas você vai chorar amando. Não significa que você vai deixar de sofrer. Não, você vai continuar sofrendo, mas vai sofrer com paz no coração.
Não significa que você vai estar neutralizado, você vai estar isento, como se a fé fosse um elemento neutralizador, como se você estivesse imune a qualquer tipo de problema. Não. Significa que agora, carregando o meu jugo, aprendendo sobre mim e sendo mais igual a mim, se antes, por causa dos fardos pesados, você gritava e humilhava as pessoas, agora você vai tratar as pessoas como mansidão, você vai ser mais brando, porque eu sou humilde de coração, logo você também vai ser humilde de coração. E se antes, você, diante de qualquer adversidade, você pensava em desistir, você vai lembrar de mim, e vai se lembrar que eu fui obediente até a morte, morte de cruz, eu persisti. Esse é meu jugo, esse é meu fardo. Não é fácil, mas é o poder transformador de Deus na sua vida, te possibilitando superar tudo aquilo que você tem insistido em carregar durante esses últimos anos. Tiago, você não sabe o que eu passei. Você não tem ideia da dor que eu carrego. Você não tem ideia do sofrimento que eu carrego dentro do meu coração. E é verdade, eu não entendo, não sei, não faço ideia. Aliás, eu percebo que determinadas situações similares, às vezes elas são mais pesadas para uns e menos pesadas para outros. E que normalmente o peso daquilo que a gente passa não está somente ligado à situação, à circunstância, mas também sobre a nossa capacidade de suportar aquele fardo. E eu sei que talvez, às vezes, alguns fardos que talvez nem pareçam coisas graves, estão te sufocando, estão pesando sobre a sua vida. E eu não gostaria nem de entrar no mérito sobre o quão sofrimento você teve por conta de qualquer situação. Mas eu gostaria de entrar e finalizar com vocês dizendo que nós temos na Bíblia Sagrada um homem que está olhando para nós, está de pé diante de nós, dizendo: calma, calma, eu vou tirar, mas calma, calma, eu tenho os atributos para te trazer cura. Eu tenho os atributos para te promover alívio, para te dar descanso. Calma, calma. Como diz o profeta, será que vocês não sabem? Será que ainda não falaram para vocês que tem um Deus que concede descanso e dá vigor para a alma? Será que vocês não sabem? Quando o profeta pergunta, é o dilema que nós estamos com Jesus, mas sem Jesus. Estamos na presença de Jesus, mas repletos de tristeza. E o profeta pergunta: será que vocês não sabem que não precisa ficar carregando isso? Vem para Jesus, vai para Jesus, chora para Jesus, e Ele vai te dar alívio, vai te dar descanso. Eu quero cantar uma canção com vocês essa noite. E queria muito que esse silêncio permanecesse. E depois dessa oração eu quero orar com você. Eu, enquanto estava meditando hoje à tarde no sermão, Deus tocou no meu coração de orar por você, porque a Bíblia nos ensina que a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Eu quero orar por você, eu quero escutar o que é que você está sentindo. Eu estou ansioso, eu quero orar pela sua ansiedade. O que você está sentindo? Eu estou me sentindo deprimido. Eu quero orar pelo seu sentimento. Eu estou pensando em me suicidar. Eu quero orar por você sobre isso.
Eu quero orar e eu não gostaria que você ficasse com vergonha. Eu não gostaria que você ficasse pensando sobre o que as pessoas vão pensar de você, caso você venha aqui na frente receber uma oração. Mas fique à vontade. Sinta um ambiente de liberdade. Sinta um ambiente onde você veio aqui para receber um pouco da cura de Deus. Sinta aqui um ambiente onde você pode depositar aos pés de Jesus o seu sofrimento. Sinta aqui um Jesus que está olhando para você e está dizendo: eu não tenho a solução, eu sou a solução.